Seja bem-vindo à palestra Administre a Ansiedade. Eu quero dar aqui 3 dicas, eu quero falar de 3 coisas que são fundamentais para você diminuir a ansiedade, para você saber administrar a ansiedade. Primeiro, saber o que é a ansiedade. E o último ponto que eu quero dizer desses 3 pontos é chave para você entender os dias de hoje e viver uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais produtiva, ok? Então, bora lá, vamos para essa palestra, vamos ao conteúdo. E eu quero começar com um versículo da Bíblia. Eu gosto muito de estudar a Bíblia e tem um versículo que eu gosto bastante, que é Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. A minha pergunta para você é: você anda ansioso? Como está aí o seu nível de ansiedade? A ansiedade já está afetando a sua saúde? Está fazendo com que você não durma bem à noite? Com que você coma bastante? Ou diminua a alimentação? Ou coma porcarias? Como a ansiedade afeta a sua vida. E imagine você, a qualidade de vida que você pode ter sabendo, aprendendo a administrar a ansiedade. E o objetivo aqui é esse, é você saber de fato como administrar isso, certo? Então, vamos lá, para nós sabermos como administrar a ansiedade, temos que saber o que é a ansiedade. O que é a ansiedade? Veja bem, a ansiedade ela não é um problema em si. Na verdade, a ansiedade é um mecanismo que nós temos para nos posicionarmos frente a mudanças, frente a desafios, frente a situações. Então não significa que necessariamente estar ansioso é ruim. Não. Por quê? Porque se trata de um mecanismo de sobrevivência humano. Nós precisamos da ansiedade para nos posicionarmos. A ansiedade vai fazer com que a gente planeje uma saída, uma situação, fazer alguma coisa. Uma pessoa que não tem ansiedade para nada, ela praticamente não produz. Então nós precisamos sim de um pouco de ansiedade. Qual é o problema? O problema é que as pessoas estão extremamente ansiosas. Na verdade, estão vivendo hoje uma epidemia de ansiedade. O mundo está vivendo uma epidemia de ansiedade. As pessoas estão extremamente doentes em função da ansiedade. E muitas já desenvolveram grandes problemas de saúde, já desenvolveram patologias do tipo síndrome do pânico, do tipo transtorno obsessivo compulsivo. Tudo isso vem de uma base de ansiedade, vem de uma raiz de ansiedade. E nós temos que entender o que nós devemos fazer, o que nós podemos fazer para administrar essa ansiedade. Esse é o tema da palestra, O que nós podemos fazer para poder minimizar os efeitos da ansiedade na nossa vida. Na verdade, o mundo hoje é extremamente complexo. E essa complexidade toda ajuda a nós desenvolvermos altos níveis de ansiedade, porque tudo requer de nós algo muito grande, muito bem elaborado. Nós estamos vivendo hoje, atualmente, aqui não sei quando você está ouvindo essa palestra, mas nós estamos passando pela pandemia do Covid, E as pessoas estão extremamente inseguras com relação ao trabalho, as pessoas estão inseguras com relação a esse novo estilo de vida, ou com a própria saúde, se vão ficar doentes, se vão morrer, enfim. Então, viver hoje em dia exige muito, é um desafio grande, que por si só acaba gerando ansiedade. Então nós temos que saber administrar isso, nós temos que saber o que fazer, E uma das coisas muito importantes para saber relacionado à ansiedade é que ela tem a ver com crenças, com a forma como nós pensamos. A ansiedade tem a ver com aquilo que nós internalizamos. Por exemplo, uma pessoa ela pode ficar extremamente ansiosa ao andar de avião. Por quê? Porque ela tem uma crença de que avião não é um transporte seguro. Então, na possibilidade dela andar de avião, ela pensa uma série de coisas disfuncionais, se sente muito mal, muito ansiosa.
Assim também como uma pessoa pode ter uma crença de que ela não é capaz, né, de executar determinada função, determinado trabalho na empresa. Então, se ela acredita que ela não é capaz, quais serão os pensamentos dela frente a esse trabalho? Os pensamentos dela frente a esse trabalho serão os piores possíveis, do tipo, ai meu Deus, eu não vou conseguir, ai eu não vou dar conta, e ela vai ficar muito ansiosa. Então, a ansiedade sim, tem muito a ver com as nossas crenças, com aquilo que nós pensamos. Então nós temos que trabalhar as nossas crenças, nós temos que trabalhar os nossos pensamentos, nós temos que evitar determinados tipos de pensamento. Como que eu mudo uma crença minha? Mudando os pensamentos que eu tenho, que são naturais, que são até gerados por aquela crença. Eu tenho um curso muito bom sobre isso, sobre crenças limitantes, e se você tiver curiosidade, é só você entrar no renoveamente.com.br que você vai encontrar lá, fala tudo sobre crença limitante. Bem, então as nossas crenças acabam gerando os pensamentos. E como que eu mudo essas crenças? Através dos pensamentos, questionando pensamentos, mudando pensamentos. E tem pensamentos que nos deixam muito, mas muito ansiosos. Vamos lá para algum desses pensamentos, né? Nós vamos falar de 3 tipos de pensamentos que nós devemos eliminar para diminuir a ansiedade. Então, 3 tipos de pensamentos que devemos eliminar para poder administrar melhor a ansiedade. E o primeiro pensamento, lembrando que acompanhe quais são os 3, porque o último eu acho que vai ser um grande divisor de águas na sua vida, certo? Então vamos lá, o primeiro pensamento é suposições, suposições, enfim. O que é isso? A suposição tem a ver com o medo. Eu supor que coisas vão dar errado, supor que coisas não vão funcionar bem, que não vão dar certo, supor que pode acontecer um problema, supor que eu não vou ter uma boa performance, enfim. A suposição tem a ver com o medo. Medo de não conseguir, medo de não dar certo, medo de ter um ataque cardíaco, medo de morrer. E os pensamentos decorrentes das suposições são mais ou menos assim. E se eu não conseguir? E se eu não conseguir render o que eu desejo? E se der as coisas, e se as coisas não saírem como eu desejo? E se não der certo? E se me mandarem embora? Sempre tem esse pressuposto, e se? E se eu não conseguir, e se me mandarem embora? E se o avião cair? E se eu passar mal? E se eu morrer? Então sempre tem esse tipo de pensamento, né? Essas suposições que nós criamos na nossa mente, elas acabam gerando muita ansiedade e nós devemos eliminar essas suposições, né? Podemos fazer um bom planejamento da nossa vida, fazer uma boa agenda, mas mesmo assim, às vezes, ser assombrado por esses pensamentos do tipo, não vou conseguir, e se não der certo, e se não sei o que, e se não sei o que lá. Nós temos que romper com essas neuroses, parar de pensar nessas suposições, porque elas nos fazem muito mal e elas geram demasiada ansiedade. Então nós temos que vencer isso daí na nossa mente. Temos que lutar contra esses pensamentos e vencer esses pensamentos que geram essa ansiedade, né? Pare de supor as coisas. Olhe para aquilo que é concreto, aquilo que é fato, aquilo que acontece ou aconteceu. E aquilo que poderá acontecer, isso é só hipótese, né? Pode ser que aconteça? Claro. Pode ser que um avião caia? Sim, pode ser. E qual é a probabilidade que isso aconteça? É a mínima possível, é o transporte mais seguro que existe. Então, comece por aí, eliminando as suposições da sua. Pare de, isso eu não consegui. Não. Viva a cada dia da sua vida. Viva o momento, preste atenção no momento. Uma dica muito interessante é aprender a saborear o momento, através dos seus sentidos. Saborear
através do que você está vendo, através do que você está sentindo no seu corpo, ouvindo, ou o aroma. Preste atenção no momento, acione os seus 5 sentidos para compreender esse momento. Você vai ver que você se desliga um pouco desse futuro, né, em que você tem que estar preparado para tudo. Eu tenho que estar preparado para isso, eu tenho que estar preparado para aquilo, e se as coisas não derem certo. E são tantas suposições, né? Viva livre dessas suposições, que você verá o quanto vai diminuir a sua ansiedade. Vamos para o segundo tópico, então. O segundo tópico tem a ver com perfeccionismo. Existem vários pensamentos que aparecem na nossa mente relacionados à nossa performance e também relacionado à performance do outro, das pessoas que estão próximas a nós. E existe às vezes uma cobrança muito grande para que tudo seja perfeito, saia perfeito, sendo que nós somos seres humanos. E seres humanos erram, seres humanos cometem falhas, seres humanos o tempo todo necessitam de ajuda em vários sentidos, né? Inclusive até de supervisão. Né? Quantas vezes nós escrevemos um texto e de repente, né, 2, 3 dias depois, a gente percebe que errou em uma palavra ou outra. Enfim, acontece porque nós somos seres humanos. Pessoas que são extremamente perfeccionistas têm altos níveis de ansiedade. Por quê? Porque elas querem que saia tudo conforme o padrão que ela estabelece. É uma questão do desafio se tornar muito grande. Então, por exemplo, se ela vai fazer um bolo, ela fica ansiosa, porque quem vai comer esse bolo? Ai meu Deus, então tem tudo que está ótimo, tudo tem que estar perfeito, esse bolo tem que ser excelente. Então ela estabelece para ela um nível de desafio muito grande. E o desafio sempre tem a ver com... Tem que ter um equilíbrio com a nossa competência. Quando o desafio é muito grande a ponto de nós não nos vermos competentes para superar esse desafio, a nossa ansiedade vai lá em cima. Então nós devemos sim ser menos perfeccionistas. Você deve sim ser menos perfeccionista, aceitar mais o erro, aceitar mais os problemas. Você vai ver que você vai viver uma vida muito mais tranquila, com muito mais qualidade de vida. Compensa você admitir e aceitar alguns erros. Compensa sim, em muitos momentos. Obviamente que existem coisas que vai exigir um pouco mais e que vai exigir que você tenha uma atenção maior, né? Mas não significa que a sua vida tem que ser perfeita. Não significa que você tem que estabelecer um estilo de vida para você com alto nível de perfeccionismo. Porque não vai rolar, você vai adoecer. Esse lance de não ter o controle das coisas para o perfeccionismo é muito difícil. Para o perfeccionista é muito duro. Por quê? Porque ele quer ter o controle sempre das coisas. Eu vou dizer uma coisa para você. Você não tem o controle de absolutamente nada. Quantas vezes você pensou que, vou chegar em casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e no meio do caminho aconteceu alguma coisa, mudou totalmente a sua rota, o seu destino. Então, nem aquilo que nós planejamos, nós devemos planejar sim, mas nem o que nós planejamos está certo do que nós vamos conseguir alcançar. Então, elimine esse perfeccionismo da sua vida, elimine esses altos níveis de exigência da sua vida, certo? Comece a pensar assim, vou procurar fazer o melhor dentro do meu possível. Se algo não der certo, não tem problema. Se algo der errado, não tem problema. Faz parte da vida as coisas darem errado. Então, diminua o seu nível de perfeccionismo. Às vezes no trabalho, né, a pessoa ela quer entregar tudo que pedem a ela, né? Então, além de ficar muito ansiosa, ela fica muito estressada. Então você deve controlar esse nível de estresse. Eu tenho um curso sobre estresse, só tratando de estresse, que é excelente. Só você entrar na plataforma renoveamente.com.br que você vai encontrar lá. Enfim, e também sobre ansiedade, né? Temos um curso
muito bom sobre ansiedade na plataforma renoveamente.com.br. Então, comece a superar, comece a vencer, livre-se desse perfeccionismo, ok? E agora nós vamos para o terceiro e último ponto dessa palestra. E eu quero que você preste muita atenção, porque eu tenho atendido muitas pessoas hoje, tenho feito muitas mentorias e muitas terapias, e as pessoas inconscientemente têm vivido esse último ponto, e isso tem atrapalhado muito a vida delas. Vamos lá? Então, o último tópico dessa palestra é a comparação. Esses pensamentos relacionados à comparação, eles são sutis, mas eles são extremamente destrutivos e geram muita ansiedade. E quais são esses pensamentos? São pensamentos do tipo, puxa, ele tem e eu não tenho, eu preciso daquilo que aquela pessoa tem, eu preciso de ir para aquele lugar, eu preciso de comprar esse determinado tipo de roupa, ou equipamento, ou carro, enfim. Esses tipos de pensamentos são gerados através das mídias sociais, principalmente. Antigamente não, antigamente era, você acho que já ouviu isso, né? De as pessoas dizerem assim, o vizinho foi lá, trocou de carro e o outro também, né? O outro ficou com inveja, foi lá e trocou de carro também, né? O vizinho fez um jardim, reformou a fachada da casa, o outro também, né? Enfim, várias outras casas na rua fizeram o mesmo. Porque os níveis de comparação antigamente eram bem menores. Agora são muito grandes com as mídias sociais. Então, você acaba querendo aquilo que você não precisa, correndo atrás do vento, porque você vê uma foto bonita no Instagram, por exemplo. Você vê um cabelo bonito no Instagram, mas o seu cabelo precisa ser valorizado também. Não é só bonito o cabelo do outro, ou a roupa que o outro veste. E isso tem levado as pessoas a ter uma inquietação muito grande, porque a todo tempo elas estão se comparando. Ah, fulano tem isso, ou Beltrano tem, eu preciso fazer uma viagem, porque acabou de ver no Facebook de um amigo uma viagem que ele fez. E as pessoas com isso, elas acabam sendo condicionadas a sempre ter uma vida perfeita, que cai no ponto anterior do perfeccionismo, né? No tópico anterior. Então as pessoas acabam criando essa necessidade de urgência, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. E na verdade, na nossa vida, às vezes, muitas vezes, o menos é mais, né? Quando você tem menos coisas, menos pessoas, menos lugares, você acaba tendo mais qualidade de vida. Eu gosto muito do Martin Seligman, né? De um dos criadores da psicologia positiva, que ele fala sobre o bem-estar. Ele elimina esse conceito de felicidade baseada no ter. Ah, eu preciso ter aquele carro para ser feliz, ter aquele casamento para ser feliz, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Não, Martin Seligman ele fala assim, não, felicidade está relacionada ao bem-estar, e o bem-estar é o que você tem, é você valorizar aquilo que você já possui. O que é bem-estar? Bem-estar é viver bem. Você tem um lugar onde dormir, uma casa bacana, mesmo que não seja sua, mas você tem qualidade de vida, né? Você se veste, você tem roupas bacanas, né? Você consegue sentir o sabor quando você come. Enfim, você tem amigos. Você, olhando para as coisas que você já tem, que você já possui, você sendo grato por essas coisas, você gera bem-estar, você entende que você tem bem-estar na sua vida. E você para um pouco de correr atrás do vento, correr atrás de tantas coisas. Olha, elimine pensamentos na sua mente relacionados à comparação. Do tipo, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso comprar aquilo. Sempre quando você pensa assim, você está gerando uma pendência interna. Quando você necessita de algo, você fica ligada para ter aquilo que você considera ser importante. Por isso que a sua ansiedade vai lá em cima. Então elimine esses tipos de pensamento. Elimine as comparações. Comece a se alegrar com aquilo
que os outros conquistam, mas também se alegrar com aquilo que você tem. Viva uma vida de gratidão. Esse é o grande segredo. Seu inimigo pode ser você mesmo. Não alimente um monstro dentro de você. Não fique pensando, eu preciso disso, e se eu não der conta, tem que ser perfeito. Sempre, né, que você alimenta esses pensamentos, você está alimentando um monstro dentro de você. Então elimine da sua vida as suposições, elimine da sua vida o perfeccionismo em tudo e elimine da sua vida as comparações. Eu tenho certeza que você fazendo isso, você vai eliminar e diminuir muito a sua ansiedade, administrar bem essa ansiedade. Bem, se você ainda não conhece, entre lá em renoveamente.com.br que você vai poder ver várias palestras como essas, mas também diversos cursos para você adquirir e melhorar muito a sua vida, inclusive cursos sobre ansiedade, sobre estresse, sobre pânico e muito mais. Um forte abraço, até lá!